Amém, queridos, graça e paz para todos, pode assentar, fica à vontade. Rapaz, depois dessa apresentação aqui, o negócio ficou meio pesado do meu lado. Que Deus tenha muita misericórdia, né? Mas, primeiramente, queridos, gostaria de agradecer todo o carinho, né? Eu sei que essa igreja não só tem fama, né? Mas uma igreja profundamente amorosa, e eu tenho experimentado isso, né? Muito obrigado mesmo. Só me apresentando assim rapidamente, meu nome é Marcos, Cote é um apelido de infância. Eu sou casado com a Raquel, nós fomos casados há 35 anos, temos um casal de filhos, né? O Gabriel e a Bárbara. O Gabriel é casado com a sul-coreana, Tissan, minha nora, uma gracinha de pessoa, eles moram na Coreia. Tenho um netinho, né, o Daniel, e minha outra filha, que é a Bárbara, né, inclusive mês que vem ela casa também. Trabalhamos com uma organização missionária, que é a Jocum, Jovens com a Missão, talvez você já tenha ouvido falar, e é muito bom, né, poder ter essa oportunidade de compartilhar com você dentro de um dos assuntos que honestamente assim mais pesam no meu espírito, no meu coração, que é essa questão de família, casal, né? Isso é muito importante. Mas curva sua cabeça um pouquinho, vamos mais uma vez colocar esse tempo diante do Senhor. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós queremos nos achegar a Ti e Te invocamos nesse lugar. Venha o Teu reino, seja feita toda a sua vontade. Senhor, nós oramos que o Senhor faça resplandecer a luz e o calor da sua face sobre as nossas vidas, sobre os nossos relacionamentos, os casamentos que aqui estão representados, as famílias que estão aqui representadas, porque na sua luz, de fato, nós veremos a luz. Que o Senhor nos guie, e oramos, Senhor, que de uma maneira muito precisa, inteligível, que o Senhor possa firmar as estacas de cada casamento e de cada família que está representada aqui. Nos submetemos a Ti, Senhor, juntos nós queremos dizer sim e amém para tudo aquilo que o Espírito Santo quer realizar. Senhor, reconhecemos que sem Ti, Senhor, nada podemos e muito menos queremos fazer. Por isso, libera sobre as nossas vidas a Sua palavra, aquela que procede da Sua boca, que para Ti não volta vazia, sem antes ter cumprido todo o propósito para o qual ela foi designada. Transforma-nos, ó Deus, pela renovação da nossa mente. Senhor, e desde já Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor certamente fará. Obrigado. O Senhor é muito maior que as nossas orações, o Senhor é muito maior que as nossas pregações, e o Senhor certamente fará abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Seu infinito poder que em nós opera. Por isso, a Ti, somente a Ti, damos a honra, a glória, o louvor e prestamos adoração para sempre, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, assim, esse tema sobre família e principalmente sobre casamento é um tema que tem pesado muito no meu espírito, não é? Eu, assim, gosto muito de convergir sociologia com espiritualidade. Então, eu, assim, tenho empreendido muito esforço nesse sentido, como dar respostas espirituais para os grandes dilemas que essa geração atual vive. E trabalhando
assim, já há muito tempo com aconselhamento, no aconselhamento você acaba interagindo de fato com os bastidores da vida das pessoas, não é? Não é só aquele relacionamento mais superficial ou domingueiro, não é? Mas no aconselhamento de fato, não é? A gente lida com aquelas questões mais difíceis, mais trabalhosas, e você começa a ter e fazer uma leitura real do que de fato está acontecendo, lógico, a princípio numa perspectiva que eu diria assim, microsocial, mas a gente vai trabalhando com tanta gente, tantas famílias, que você vai também entendendo os dilemas que acontecem na perspectiva macrosocial. E uma das conclusões que eu tenho chegado assim muito claramente é que nós podemos resumir a cura de uma sociedade num único conceito, que é o conceito do casamento. E honestamente eu quero dividir essa responsabilidade, né? O peso dessa informação eu quero dividir com você. E é impressionante, porque no aconselhamento que a gente observa, quando você olha, por exemplo, para toda essa onda que está por aí, essa onda de violência, delinquência, evasão escolar, imoralidade, abuso de drogas, quando você olha para todas as tragédias sociais que estão muito bem pautadas por aí, se você for mapear isso, onde que você invariavelmente chega? Num casamento destruído, ou numa cultura onde não existe o casamento, essa famosa síndrome da infância desprotegida. Então, se tem algo, não é? É interessante porque quando Deus deu aquela ordem para o homem, né, crescer, multiplicar, dominar a terra, não é? Deus estabeleceu um protocolo para isso, não é? O crescimento precisa de um protocolo, e o protocolo, não é? O texto que eu quero até conversar com você aqui foi o casamento, e Deus exprimiu o conceito do casamento nessas palavras: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, serão os dois uma só carne. O homem e a mulher ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então Deus estabeleceu um protocolo para o crescimento saudável de qualquer sociedade, e esse protocolo é o matrimônio. Deus, entenda uma coisa, Deus é o Criador, mas nós somos os pró-criadores. E ser pró-criador demanda aliança, responsabilidade, casamento, essas virtudes que estão implícitas aí nesse texto, que eu gostaria de conversar com você. Mas atualmente também o que acontece, não é? Hoje nós temos aí um sofisma que eu diria assim, é um dos ardis mais malignos, mais destrutivos que estão em pauta, não é? E esse sofisma se fundamenta nisso, o conceito de família sem o casamento. Todo mundo quer uma família. Inclusive hoje aí já chamam isso assim de diversidade e tal, já tem assim um tanto de nomenclatura bacana para o negócio. Mas o que as pessoas estão tentando é isso, né? O que muita gente hoje quer é isso, é um conceito de família sem o casamento. As pessoas querem uma família, elas querem estar juntas, mas elas não querem o casamento. O problema é que quando você tira o casamento da família, você também está tirando o exercício da lealdade, da fidelidade, da confiança, do respeito, da aliança, do altruísmo. Ou seja, você está eliminando da sua vida a prática de virtudes que nos fazem participantes da natureza divina. Quantos aqui
querem participar, ser participante da natureza divina. A questão, gente, não é só você ter um ticket para entrar no céu, não é isso. O propósito de Deus é que seja restaurado em nós aquela imagem e semelhança que foi perdida no Éden. E um dos principais protocolos para isso é o casamento. Por incrível que pareça, é um salto de maturidade, nós vamos ver. Então é importante nós entendermos que apesar da gente ver no mundo hoje, aí, principalmente no mundo ocidental, uma escalada, não é, de pessoas banalizando o casamento, desprezando o casamento. Aliás, hoje é uma inversão de valores total, não é verdade? O homem está virando mulher, a mulher está virando homem, não é? Os heterossexuais não querem se casar, os homossexuais estão brigando para casar. Então é toda uma inversão de valores que está acontecendo. E inclusive Jesus disse que isso seria uma característica dos fins dos tempos, né? Ele descreve dessa maneira, né, que se casariam, se dariam em casamento, mas o contexto é exatamente toda essa banalização, não é, do princípio. Apesar da gente ver assim, muita gente menosprezando e desprezando o casamento, todavia, o reino de Deus, entenda isso, o reino de Deus caminha para uma plenitude. O reino de Deus, ele está caminhando para uma plenitude, e essa plenitude é um casamento, a volta de Jesus, as bodas do Cordeiro. E mais cedo ou mais tarde, a Bíblia fala, né? Porque Jesus, ele foi elevado aos céus até que os céus o contenham, mas vai chegar um momento que esses céus vão se rasgar e ele vai se manifestar, não é, como um relâmpago do Oriente ao Ocidente, e ele vai buscar a sua noiva. Isso é a plenitude do reino. A plenitude do reino de Deus, a volta de Jesus, nada mais é do que um casamento. E como é que eu posso saber se eu estou ou não preparado para a volta de Jesus? Como é que eu posso saber? De uma maneira prática. Pelo meu casamento. Se eu não posso ser fiel, leal à minha esposa, como é que eu vou estar nas bodas do Cordeiro? Por isso que o profeta Malaquias fala: quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, como a potássea, o sabão dos lavandeiros. Sabe o que nos faz estar prontos de fato para a volta de Jesus? Seu casamento. Seu casamento. Então eu quero te dar, assim, princípios, eu quero te dar leis, porque tudo que Deus fez, Ele estabeleceu para tudo que Ele fez uma ordem que sustenta todas as coisas. E eu quero compartilhar com você sobre 4 leis que determinam um casamento bem-sucedido, pegando exatamente essas palavras com as quais Deus originalmente estabeleceu o matrimônio. Esse texto que está em Gênesis, capítulo 2, versículos 24 e 25. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher. Aí vem o versículo 25, o homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então vamos tentar trazer aqui à tona, né, discernir nessas palavras dos lábios de Deus. Tem 4 leis, pelo menos, que a gente pode tirar daí. A primeira lei que eu quero deixar com você, veja bem, é uma mensagem muito prática, tá? Nós somos transformados pela renovação da nossa mente, tá? Assim que nós somos transformados.
Então a primeira lei vem pelo primeiro verbo, que é o verbo deixará. Deixará, pois, o homem o seu pai e a sua mãe. Deixará. É muito interessante que, na perspectiva de Deus, o casamento não começa com o verbo unir, mas começa com o verbo deixar. É deixar, tem que deixar. Por isso, essa primeira lei, eu chamo a lei da emancipação. Gente, se tem um princípio poderoso na vida, que precisa de ser discernido, praticado, é o princípio da emancipação. A emancipação talvez é o princípio mais poderoso, mais central, quando a gente pensa em gerar maturidade. Maturidade. Tudo que um pai quer em relação aos filhos, um pastor quer em relação aos seus discípulos, é que eles cresçam, que eles deixem as coisas de menino, não é? Deixa para trás a infância e possam ter um comportamento adequado com a sua idade, né? Entrar na vida adulta. E o casamento, vamos dizer, é um dos principais marcos, realmente, no sentido de produzir maturidade na vida de uma pessoa. É deixar, né? Tem que deixar pai e mãe. Obviamente, nós sabemos, os nossos pais são as pessoas mais preciosas, mais importantes da nossa vida. Então, quando a Bíblia fala sobre deixar pai e mãe, de maneira nenhuma isso pode acontecer de uma forma desonrosa, traumática. Não, de forma alguma. O que a Bíblia diz? Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Quantos querem bem na vida? Honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Talvez o maior segredo do sucesso, é você honrar os seus pais. E principalmente numa decisão tão importante como é o casamento. Então você tem que deixar pai e mãe, mas em honra, tendo a anuência, a bênção deles. Isso é fundamental, mas precisa de deixar, né? Ou seja, deixar pai e mãe significa que você não vai mais depender deles, nem financeiramente, nem emocionalmente, nem moralmente. Você precisa de se bancar. Não estou dizendo que os nossos pais não podem nos ajudar, eu estou dizendo que você não pode mais depender deles. Se vier ajuda, glória a Deus, é acréscimo, mas depender deles não. Às vezes acontece muita coisa assim, o cara casa, aí vai morar com o pai e mãe, com o sogro e a sogra. O problema, quando você depende ainda dos pais, ou de sogro, sogra, eles se sentem no direito, às vezes, de interferir no seu casamento, na criação dos seus filhos, acaba acontecendo um incesto emocional, não é? E no final, a culpa acaba sendo da sogra, mas a culpa é sua, que não deixou pai e mãe, que isso é um mandamento, deixará emancipação. Todo processo sadio de maturidade demanda uma emancipação. Tem que acontecer uma emancipação. Nós temos que criar os nossos filhos para Deus, não é para a gente. E quando você cria para Deus, aí que você ganha eles. Mas você tem que ter esse coração de emancipar. Então, é muito comum no processo de discipulado, no processo de criação de filhos, entrar uma relação de controle. E quando você começa, ao invés de emancipar, você quer controlar, não é? O relacionamento acaba
adoecendo. Você ancora o processo de maturidade daquela pessoa, porque aquela pessoa ficou presa numa barreira de dependência. E ao invés de você fazer um discípulo, você acaba fazendo uma parasita. Uma pessoa que depende de você. Deixa eu só te mostrar isso no Evangelho de Mateus. Vamos pegar aqui a maneira como Jesus lidou com seus discípulos. No Evangelho de Mateus, a gente observa exatamente essa lógica da emancipação na maneira como Jesus fez os discípulos. Então você vê 3 grandes comissionamentos no Evangelho de Mateus, 3 grandes comissionamentos. São assim divisores de água, né? Quando você estuda o livro de Mateus, são 3 divisores. O primeiro grande comissionamento que Jesus fez, é um texto muito conhecido, Mateus 11, 28, quando Jesus, então, ele comissiona, ele chama: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então, esse primeiro chamado, eu diria que esse é o primeiro nível da maturidade. É você lidar com os seus excessos emocionais, você saber encontrar um lugar de descanso em relação às ansiedades, às preocupações, ao desgaste emocional, não é? Então, você tem que encontrar esse lugar. Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Então existe um lugar que nós precisamos de encontrar em Cristo, onde, e eu vou te falar, encontrar esse lugar, esse texto parece ser assim, esse chamado parece ser um chamado fácil de obedecer, mas não é não. Inclusive Jesus fala assim: aprendei de mim. É algo que demanda muita disciplina. Lidar com excesso emocional, lidar com ansiedade, porque ansiedade, gente, é altamente viciante. Tem gente que vive assim, preocupada, ocupada, pós-ocupada, de estresse em estresse, de colapso nervoso em colapso nervoso, não é? Quer dizer, essas pessoas que estão vivendo uma vida emocional sobrecarregada, eu diria literalmente, olha, está no jardim de infância. Não cresceu. O primeiro nível da maturidade é lidar com excessos emocionais, encontrar um lugar de descanso. Inclusive, assim, se a gente for entender isso na perspectiva da cultura judaica, o que Jesus está dizendo aqui em outras palavras, não é? Ele está se apresentando como o sábado. É como, traduzindo culturalmente, ele está dizendo: olha, todo esse cerimonialismo que vocês têm guardado por séculos, não é? Das 6 horas da tarde da sexta-feira até o sábado, não é? Tudo isso, esse sábado, eu sou o sábado. Ou seja, o sábado não é só um dia, é uma pessoa. E se é uma pessoa, é um estilo de vida, de lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então existe em Deus um lugar de descanso, e você só começa a crescer quando você entra nesse lugar, você habita nele. Não é só visitar, é habitar. Aquele que habita no esconderijo do Deus Altíssimo, à sombra do Senhor Deus Onipotente, descansará. Esse lugar é real. Davi encontrou esse lugar nas guerras. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas em Deus existe um lugar que você não é abalado. Que a ansiedade não te aflige, que você resolveu os excessos emocionais,
você não se abala mais emocionalmente. Você sabe compartilhar a sobrecarga com Jesus, porque você está andando no compasso, no jugo, lado a lado. A mesma passada do mestre. O que acontece muitas vezes, é comum, né? A gente vê pessoas carregando filhos nas costas, pessoas carregando cônjuge nas costas, pastores carregando igreja nas costas. Pais, existe uma carga que nós temos que levar, mas a sobrecarga você tem que saber entregar. Só que tem gente que às vezes entrega, na hora do culto entrega, acabou o culto, pega de volta e continua naquele fardo, preocupado, de ansiedade em ansiedade. O primeiro nível da maturidade é esse: você encontrar esse lugar de descanso, lidar com os excessos emocionais. O segundo grande comissionamento, isso é o processo da maturidade no discipulado, tá? O segundo grande comissionamento, Mateus 16, quando Jesus disse: aquele que quiser me seguir, não basta só caminhar lado a lado, mas ele fala: negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz diariamente, venha após mim. Então, é você aprender a negar a si mesmo. Esse é o segundo processo da maturidade. É você saber conciliar renúncia com voluntariedade. Você aprender a ouvir o não. Você aprender a colocar limites para os seus desejos, para os seus sentimentos, para aquilo que muitas vezes está te levando para um lugar perigoso, de descontrole. Uma criança sabe ouvir o não? Imagina, a criança, ela quer muito uma coisa, você fala não com ela, porque aquilo não vai fazer bem, é inapropriado, ela não entende, ela não sabe ouvir o não. Então, normalmente ela vai fazer pirraça, ela vai chorar, vai espernear. Por quê? Porque ela é criança. Tem criança que faz pirraça tão grande que joga no chão, começa a se sufocar, finge que está morrendo. Criança. Como é que você sabe que uma pessoa está se tornando adulta? Puxa vida, se Deus não tem algo para mim, eu quero ser o primeiro a não querer. Senhor, se o Senhor não tem isso para mim, eu não quero. A gente aprendeu a ouvir o não. Negue-se a si mesmo. Então é o vinde a mim, o vinde após mim. Ele tira a sobrecarga, mas nós precisamos de aprender um estilo de vida crucificada. Vinde a mim, vinde após mim. E o terceiro comissionamento qual que é? Mateus 28, o ide. Não é o fique, é o ide. Jesus não fala vinde a mim, vinde após mim e fique. Não. Ide, emancipação. O que os pais estão falando quando os filhos se casam? Ide. Assume a responsabilidade. Por isso que o casamento transforma, às vezes, um menino num pai, uma menina numa mãe, alguém que agora gera vida, que está assumindo responsabilidades maiores. Então, funciona assim: emancipação, a lei da emancipação. Isso é muito importante. Às vezes tem pessoas, muitos dos conflitos de relacionamento que a gente atende nos aconselhamentos é isso. A pessoa está casada, mas ela sem deixar pai e mãe. É interessante, assim, Paulo, ele faz uma comparação do casamento com a salvação, com o nosso relacionamento com Deus, mostrando como que se Deus estivesse compartilhando o seu lugar de glória com o cônjuge. Ele fala para os maridos: olha, vocês têm que
amar as suas esposas como Cristo ama a igreja. Ele está compartilhando o lugar de glória. Fala que as esposas têm que se submeter aos maridos, não é? Assim como se submete a Jesus. Está compartilhando esse lugar de glória. Então é muito importante a emancipação. Enquanto a pessoa não se emancipa, não assume realmente as suas responsabilidades, ela de fato não cresce e não chega onde ela deveria chegar. Então essa é a primeira lei. A lei da emancipação. Deixar em honra, assumir agora, não é? Assumir as responsabilidades, em todos os sentidos, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, moralmente, você tem que poder se bancar. A segunda lei que vem aí nesse texto, vem pelo segundo verbo, porque ele fala assim: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, e fala assim: unir-se-á a sua mulher. Unir-se-á. E é muito interessante esse verbo aí, o verbo unir-se-á. No original, ele tem um sentido, esse verbo unir-se-á, ele significa aquilo que você alcança com muito esforço, ou tipo assim, você persistir em algo até que você consiga. Ou seja, entenda o que eu estou te dizendo. O sentido desse verbo aqui, unir-se-á, não é uma união que acontece no dia que você casou, não. É uma união que vai precisar de ser conquistada, uma afinidade que vai precisar de ser conquistada com muito esforço, com muita persistência. Por isso essa segunda lei, que eu gosto de chamar a lei do esforço. Lei do esforço. Tem que esforçar. Casamento, gente, não é para frouxo. Tá? Desculpa dizer assim, mas não é para frouxo, é para quem quer exercitar caráter, lealdade, para quem quer enfrentar suas tragédias, seus traumas, porque você não consegue se conectar com o seu cônjuge nessa dimensão sem vencer as suas próprias limitações, sem lidar com os seus traumas. Já viu aquelas pessoas que casam? Eu vou casar com aquela pessoa para ela me completar, para ela me fazer feliz. Rapaz, problema, não é? Você já está chegando despedaçado no casamento. Você vai ter que se tornar uma pessoa inteira, com a motivação, não de ser feliz, mas de fazer o seu cônjuge feliz. Se você cria uma expectativa que o seu casamento vai te realizar, não é? E não você se esforçar para que isso aconteça, você vai ter uma frustração muito grande. E deixa eu te falar uma coisa assim, com todo respeito: casamento não é para te fazer feliz, casamento é para te santificar. Felicidade é só uma redundância. Então nós vamos precisar de superar os nossos traumas, as nossas limitações. Nós vamos precisar de nos quebrantar muito, não é? Para encontrar essa harmonia com o nosso cônjuge. Porque esse é o desafio. O casamento é isso. Imagina, não é? Você tem duas pessoas com naturezas totalmente diferentes, que agora estão entrando numa aliança até que a morte os separe.
Quantos já perceberam que a natureza do homem e a natureza da mulher são bem diferentes? E eu vou te falar, isso é proposital. Não é que Deus se enganou. Ah, Deus, por que o Senhor não me deu uma pessoa mais parecida? Não é essa que você precisa mesmo. Então é aí que começa essa lei do esforço, né? Nós vamos superando essas dificuldades, vamos crescendo, vamos amadurecendo, não é? E daqui a pouco nós vamos nos tornando na pessoa que nós devemos nos tornar em Deus para cumprir o seu propósito, até de uma forma sinérgica, né? Como a Bíblia fala sobre o casamento, né? Um de vós perseguirá como é que é? Tem um versículo que fala assim, um de vós perseguirá, o outro 10, e 2 de vós 10.000, né? Vem essa sinergia aí poderosa, né? Mas o casamento é algo fantástico, é essa plataforma, como eu disse, onde nós vamos exercitar essas virtudes que nós mais precisamos para nos tornar nas pessoas que Deus planejou que nós nos tornemos. Foi poucos anos aí atrás, foram aí os 500 anos da Reforma no Brasil. Eu estava estudando um pouco sobre a Reforma de Lutero, e muito interessante assim a história do Lutero, não é? Porque um dos grandes diferenciais de Lutero é que ele quebrou esse paradigma do celibato. Então você vai estudando a história desde o século III, quando a igreja ali, grande parte da igreja se politizou de uma forma muito negativa. Então, aquelas pessoas que queriam manter os valores de Deus começaram a ir para os lugares desertos, né, os monastérios, e começou essa fase do que eles chamam uma igreja monástica. Ou seja, um conceito de santidade baseado no isolamento. Tipo assim, para você agradar a Deus, você tem que se isolar do mundo pagão, totalmente. Veja bem que aí já começa uma distorção. Se você olha o ministério de Jesus, Jesus frequentava os lugares que a Bíblia fala de onde as pessoas estavam assentadas em trevas, onde estavam lá as prostitutas, onde estavam os publicanos. Era impressionante. Jesus tinha os momentos dele a sós, mas onde que a luz mais brilha? Nas trevas. Mas começou esse movimento, uma santidade baseada no isolamento. Esse negócio foi se desenvolvendo ainda mais, né, se transformando inclusive numa cultura celibatária, ou seja, para você agradar a Deus, você tinha que se abster de um relacionamento conjugal. Então, aqui houve uma mistura muito grande, né, com uma série de ideologias gregas, romanas, não é, que fizeram isso, e então veio essa cultura celibatária. E o Lutero, um homem da Bíblia, né, na verdade, eu sempre digo, não existe um reavivamento sem haver um reabibliamento. Então, Lutero, esse homem que começou a examinar as Escrituras profundamente, principalmente porque ele estava sendo muito perseguido, quando ele começou a confrontar os desvios da igreja daquela época. Então, no castelo de Wartburg, ali escondido, onde inclusive ele foi traduzindo a Bíblia para o alemão, ele chegou nesse texto, não é? Ele começou a entender, lendo aqui em Gênesis, ele teve um discernimento muito claro, que, na verdade, a principal escola que santifica as pessoas não eram os monastérios, mas é a família.
E ele falava isso abertamente. O casamento é a escola do caráter. O casamento, a família. Inclusive, Paulo fala sobre isso. Paulo fala lá sobre as mulheres, por exemplo, como é que as mulheres são salvas? Salva aqui não é a salvação que Jesus fez, né? A justificação expiatória. Mas como é que as mulheres são salvas? Casando, gerando filhos. Gente, eu vou te falar, uma mulher que se casou, criou 2, 3, 4, 5 filhos, rapaz, as portas do céu estão abertas para ela. A mulher que de fato criou os filhos, criou mesmo, não empurrou para outros não. Isso salva a pessoa, isso gera caráter. Então Lutero falava isso, o casamento é a escola do caráter. Quando as pessoas confrontavam ele, porque ele se casou lá com a Catarina, né? E ele começou um movimento de igreja a partir da sua família, da sua casa. Então, às vezes as pessoas confrontavam muito Lutero por causa disso. Ele não consegue conter os seus impulsos sexuais, por isso que ele se casou. Ele falava, rapaz, você não está sabendo de nada. 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Lei do esforço. Unir-se-á. Unir-se-á. E é isso que faz um casamento dar certo. É cada um vencer as suas limitações para ter uma vida profundamente reconciliada com o seu cônjuge. Isso é proposital. Se você não discerniu a lei do esforço, a importância do seu quebrantamento, da sua humilhação, não é? Desse amor sacrificial. Importante nós entendermos, gente, Jesus colocou o amor na dimensão de mandamento, não de sentimento. Que hoje muitos dizem, eu não amo mais o meu cônjuge, eu vou me separar dele. Olha, se você não ama, amar é um verbo, né? Escolha amar. Não é sentimento, é mandamento. E quando você escolhe amar, que eu quero dizer que às vezes você pode até não gostar de uma pessoa e ainda assim amá-la. É uma escolha. E quando você nega a si mesmo para honrar uma aliança, sabe o que acontece? Você recupera o sentimento que você perdeu. É impressionante a restauração que Deus faz no casamento. A lei do esforço. Deus honra os humildes. A terceira lei que determina um casamento bem-sucedido vem aí pelo terceiro verbo, que fala assim, deixará, pois, o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e fala, serão os dois uma só carne, serão, uma só carne. Essa terceira lei, eu chamo a lei de pertencer, porque fala, eles serão, um passa a ser propriedade do outro, um é do outro, serão uma só carne. Veja aqui que essa lei está na dimensão das coisas físicas mesmo. Inclusive, esse tipo de união já começa no dia que você casou. Aqui sim. O unir-se-á é um alvo que você tem que conquistar. Tem casal, por exemplo, que está casado há 20 anos e até hoje não se uniu. Às vezes até se desuniu. Mas o serão uma só carne começa ali, quando casou. Serão uma só carne. Então, aqui tem um compartilhamento mútuo de todas as coisas. E aqui, gente, que a gente, inclusive, começa a ter uma revelação mais profunda da natureza de Deus. Porque
Por incrível que pareça, a natureza de Deus é relacional, é plural. O pronome que a Bíblia usa para Deus é Elohim, é deuses. No Novo Testamento, a gente tenta interpretar isso, não é uma palavra que está na Bíblia, mas a gente chama isso de trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? 3 em 1. É um negócio difícil de explicar, como a água, né? A água pode ser água sólida, pode ser água gasosa ou congelada. É água, mas são 3 formas diferentes. É difícil a gente explicar a trindade, mas você vê essa marca da trindade em toda a criação. Eu poderia mostrar uma série de, vamos dizer assim, de coisas que funcionam dessa forma, né? Deus é assim. Então, o que eu quero dizer? Que quando você se casa, agora você começa a ter uma revelação maior da natureza de Deus. Quando a Bíblia fala, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Como? Macho e fêmea os criou. O conceito de macho, o conceito de fêmea, o conceito de casamento, de família, são intrínsecos à natureza divina. Enquanto você é um cara sozinho, solteiro, vive só para você, se preocupa com você ainda está meio longe de entender a natureza de Deus. Mas quando você se casa e você está num relacionamento de aliança até que a morte te separe, você entra numa nova dimensão. O DNA de Deus é relacionamento. Então serão. Tudo que é de um passa a ser do outro. Nada mais é só seu. Aí Deus começa a lidar com as nossas estruturas de egoísmo, de independência. Deus começa a quebrar essas estruturas. Isso que eu costumo dizer que o casamento, gente, parafraseando, é o grito de interdependência e morte. Você vai ter que morrer para muita coisa. Nada mais vai ser só seu. O que você tem de mais particular? O que você acha que você podia dizer assim? O que você tem de mais particular? A sua escova de dente, cartão de crédito. Depois que você casa, rapaz. Às vezes minha escova de dente está ruim, minha esposa nem sabe, né? Mas eu estou escovando com a dela. Mas, na verdade, o que você tem de mais particular? O que você tem de mais particular? O seu corpo, sim ou não? É ou não é? Tem uma coisa mais privativa que o seu corpo. Quando você se casa, nem mais o seu próprio corpo é só seu. O que a Bíblia fala? O corpo do marido pertence à esposa. O corpo da esposa pertence ao marido. Não tem aquele negócio, hoje eu estou com dor de cabeça, né? Esse corpo não te pertence. Não tem mais esse negócio. Opa, hoje vai ter festa no barraco aí, pelo jeito. É a lei de pertencer. Pertencer. E aqui vem todo esse quebrantamento. Eu costumo dizer, rapaz, quando você casa, né, Deus quebra o vaso. Quando vem os filhos, aí Deus pisa nos cacos. Entendeu? E aí você começa a se tornar na pessoa quebrantada que Deus é. A lei de pertencer. Então, é interessante porque quando um casal começa a violar essa lei e começa a estabelecer reservas, porque precisa de haver aqui uma integridade. Casamento é isso. Tudo que é meu, da minha esposa, tudo que é dela é meu. Mas se eu começo a quebrar essa integridade, se eu começo a parcializar a minha entrega a ela, eu falo, olha,
Isso aqui é só meu. Você não mexe nisso aqui. Imagina se eu pego o meu celular. Você sabe que as irmãs normalmente são muito curiosas, né? Se eu pego o meu celular e falo assim, Pantera, você não encosta mais no meu celular, se eu falar isso com ela. Não é que ela fica querendo olhar o meu celular, mas se você fala que não pode mexer, o que isso gera? O que isso vai gerar? Suspeita, desconfiança, sim ou não? Eu estou dando um exemplo bobo, não é? Mas às vezes estão acontecendo coisas sérias, que aquela pessoa estabelece uma reserva e faz todo um jogo manipulativo, tentando esconder, tapar o sol da peneira com uma coisa que é séria. Então, quando você começa a pôr reservas, você gera uma desconfiança e, honestamente, você consegue ter intimidade com uma pessoa que você perdeu a confiança? É difícil. Você pode ter qualquer coisa, menos intimidade. Então, entenda uma coisa, integridade. O que é integridade? É uma entrega sem reservas, é 100%. Integridade gera confiança. Confiança gera intimidade. Intimidade gera frutificação. Frutos não tem a ver com regras, tem a ver com intimidade. Como é que você gera frutos no reino? Não é pelas regras que se obedece, é pela sua intimidade com Deus. Intimidade. Então, às vezes, você está lidando com casais que eles perderam a intimidade, não tem mais intimidade. Está sobrando desconfiança. Então, a integridade está totalmente comprometida. É interessante, um dos versículos que eu acho assim que melhor explicam sobre aliança na Bíblia, João 17:10, aquela famosa oração sacerdotal que Jesus fez. Então, olha só, Jesus, olhando dentro dos olhos do Pai, ele fala assim: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. Então tem uma sequência muito inteligente aqui, e muito importante. Isso é aliança. A salvação é uma aliança, não é? Então Jesus, ele fala o seguinte: Pai, todas as minhas coisas são tuas. Isso é o casamento. Parte de uma entrega sem reservas. Quando eu falo assim para Deus: Pai, todas as minhas coisas são tuas, parte dessa entrega. Quando eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho para Deus, sem reservas, sabe o que vai acontecer? Vai brotar no meu espírito uma fé que vai fazer com que eu confie, eu creia que tudo que é de Deus também é meu. Por que algumas pessoas têm muita dificuldade de acreditar que tudo que é de Deus é delas? Porque elas nunca entregaram tudo que é delas para Deus. Fé tem muito a ver com a sua entrega, a medida da sua entrega. Revelação tem muito a ver com a medida da sua entrega. Quando você entrega tudo que você é, fica fácil crer que tudo que é de Deus é seu. Isso vai causar um enchimento de caráter, que é o conceito de glória. O que é a glória de Deus? É a soma dos seus atributos. É a manifestação da sua natureza nas nossas vidas. É a lei de pertencer. Por isso que o casamento, Paulo compara o casamento com o nosso relacionamento com Deus. Porque essas coisas que nós exercitamos
entramos no casamento, nós começamos a experimentar com Deus. Normalmente, às vezes as pessoas que não se casam, com todo respeito, mas normalmente, na maioria das vezes, a tendência da pessoa que não se casa é ficar um pouco mais imatura, um pouco mais limitada. Já viu a pessoa, né, assim, você entra na casa da pessoa, a pessoa que é solteira, tudo arrumadinho. Se você mexeu numa coisa, quem mexeu nisso? Quem tirou do lugar? A pessoa fica mais difícil de você lidar, porque tudo é meu, né? Mas normalmente, casamento é isso, é a escola do quebrantamento. Depois que você tem 2, 3 filhos, já quebrou as coisas todas dentro de casa, paciência, você já desenvolveu um tanto de coisa. Então, a lei de pertencer. E a quarta e última lei, para a gente terminar, versículo 25. Quando a Bíblia fala assim, que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, essa quarta lei é a lei da nudez. Nudez. E nudez, lógico, tem muito a ver com transparência. Né? Você ser transparente, você ser verdadeiro, sincero, honesto. Não é? A palavra sincero, né, no original vem de sincera, ou seja, sem disfarces, né, sem truques, sem maquiagens. Era uma linguagem até para quem trabalhava lá com os móveis, né, que o móvel estava todo desburacado, o cara enchia de cera, né, depois a cera ia caindo, né. Quer dizer, a pessoa às vezes fica projetando para os outros uma imagem que ela quer que os outros tenham dela, mas ela não é nada daquilo. Então, lei da nudez, a lei da nudez. Qualquer pessoa que começa a esconder pecados, esconder vergonhas, disfarçar as culpas, os traumas, isso começa a destruir a intimidade do casamento. É muito comum, né, eu digo isso, na convivência e com os aconselhamentos, mas as pessoas ficam atadas à lei da mordaça, os votos secretos. Então, às vezes, a pessoa traz um trauma terrível, uma experiência muito ruim lá de trás, que ela jura para ela, faz um voto, ninguém nunca vai saber disso, ou de repente teve uma infidelidade no casamento, e ela faz um pacto com ela mesma, um pacto com a obscuridade, dizendo, olha, ninguém nunca vai saber disso. E todos esses votos secretos geram fardos terríveis, que destrói a intimidade. Então, quando a gente começa a sacrificar a transparência, rapaz, isso ancora a pessoa. Isso ancora a pessoa. A Bíblia fala, todo aquele que encobre a sua transgressão, jamais prosperará. Aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, uma das formas da gente também entender na realidade essa lei da nudez, porque está falando de uma nudez mesmo, eles estavam nus lá no Éden, não é? Depois Deus os vestiu. Mas essa nudez do Éden, que deve ser restaurada em Cristo nos nossos casamentos, é um dos princípios que mais tem sido violados, né? Principalmente quando a gente trata das questões da sexualidade. Felizmente, a gente vive num mundo com muitos problemas. Esses problemas da sexualidade hoje, é impressionante como isso tem atormentado muita gente. Parece que é uma das áreas assim que Satanás encontra mais facilidades para destruir famílias, pessoas, casamentos, filhos, é a área da sexualidade. O ídolo
da sexualidade se agigantou de uma maneira assim terrível, não é? E, lógico, a gente vê aí muitos sintomas acontecendo, sintomas terríveis. Você vê lá a família, às vezes uma criança lá com 5, 6 aninhos de idade, que já está com trejeito homossexual, que a criança já se masturba freneticamente. Veja bem, nós estamos falando de crianças na mais tenra idade. Isso, gente, só é a pontinha do iceberg. Isso mostra que no sistema familiar dessa pessoa tem algo que está se disfuncionalizando moralmente, às vezes há muito tempo, talvez até muitas gerações. Então, vamos dizer assim, os alarmes estão soando, é uma febre, imagina, sei lá, tem uma criança de 5 anos com trejeito homossexual, isso é uma febre, os alarmes estão gritando, tem algo errado. Quando a gente estuda sobre o conceito de uma maldição, de uma perseguição espiritual, é isso, toda maldição é um chamado ao conserto. Todo sintoma é um chamado ao conserto. Então é muito comum, infelizmente, a gente ver situações assim, complicadíssimas, e que vão demandar reconciliações cirúrgicas, dolorosas, traumáticas. Então tem situações que não são fáceis, mas esse é o caminho, não é? Quando Deus vai tratar lá do adultério da nação de Israel, é a linguagem que ele usa lá em Oséias 6, é a linguagem de uma cirurgia. Eu vou ferir, vou curar, eu vou despedaçar e depois eu vou costurar tudo, né? É uma cirurgia que ele ia fazer na nação, que aconteceu quando a nação foi lá para o cativeiro em Babilônia, o desterro em Babilônia. Então, muitas vezes se faz necessário isso, não é? E na Bíblia a gente percebe, assim, tem uma história que eu acho clássica, que é o que aconteceu com Davi. E olha que Davi, um grande homem de Deus, é difícil a gente ver na Bíblia uma pessoa que buscou a Deus com tanta intensidade, não é? Como Davi. Ele não era uma pessoa assim inconstante, não. Ele, um homem leal, fiel, mas que se distraiu. A Bíblia fala, nos dias que os reis saem à guerra, ficou lá no palácio, em vez de estar no campo da guerra, foi para a varanda. Aí a gente conhece aquela história lá com a Betseba, um adultério, e a maneira como Davi foi lidando com esse adultério só foi piorando, porque ele tentou esconder aquilo a ponto de assassinar Urias. Queria esconder o adultério. Mas não teve jeito, chegou um momento, ninguém ganha uma guerra contra a verdade, né, gente? Se você for lutar contra a verdade, sinto muito te dizer, mas você vai perder, e vai perder feio, né? Veja bem que Davi estava magistrando, porque o rei, ele funcionava como juiz das causas mais elevadas da nação, e chega o Natã na corte de Davi, trazendo supostamente uma causa importante, mas que parecia ser muito simples, né? Conta aquela historinha que a gente conhece. Olha, Davi, o cara aí muito rico, muitas ovelhas, o outro pobre, tinha uma ovelhinha só, veio um viajante na casa desse homem muito rico, ao invés de ele pegar uma das suas muitas ovelhas, ele tomou a ovelha do pobre. O que faz com esse cara? E o Davi se enfureceu. Esse homem é digno de morte. Pois é, você é esse homem, Davi. O bisturi já estava lá dentro. Você é esse homem. Você adulterou com Betseba, e para esconder, você assassinou Urias com a espada dos filhos de Amon.
E Davi, então, publicamente ele se humilha, publicamente, diante de toda a corte, diante dos príncipes, diante dos ministros, ele se humilha, ele rasga as suas vestes, é o que eu chamo a lei da nudez, ele se desnuda, rasga as suas vestes. Pequei contra Deus, publicamente. O pecado de Davi não é que saiu só lá na Gazeta de Jerusalém, saiu na Bíblia. Ah, mas será que Deus vai expor? Bom, o dele saiu na Bíblia. E quando ele se humilha, não sei se você se lembra, mas o profeta fala com ele assim: não morrerás. Você sabe que tem alguns pecados, assim, tem muitas áreas que eu faço pesquisas informais, né? E tem pecados que realmente, é literal, gente, encurta a vida da pessoa. A pessoa vive bem menos. Por exemplo, a pessoa que se envolve com assassinato, a Bíblia fala, não vai viver a metade dos seus dias. Um dos pecados que mais encurtam a vida das pessoas é desonrar pai e mãe. É impressionante. Quando você vê um jovem morrendo, faz uma pesquisa ali, vê como era o relacionamento dele com os pais, para você ver. Mas um dos pecados que mais encurtam a vida é o adultério. Como a ave que se apressa para o laço. O cara vai morrer antes da hora. Impressionante. Tanto é que, qual que é o principal motivo de assassinato? Crimes passionais. Você vê assim um tanto de gente aí que está morrendo cedo. A hora que você vai ver, qual que foi o motivo? Ah, é um crime passional. Encurta a vida. Mas se tem uma forma da gente resolver essas coisas, é com transparência. Como eu disse, são reconciliações traumáticas, cirúrgicas. Cirurgia é isso, é trauma. Mas é uma ferida inteligente. É a ferida do médico, é a ferida que trata da ferida. Quando você traz uma verdade como essa à luz, você tem uma chance enorme, realmente, de recuperar. Eu tenho visto, olha, literalmente, centenas de casamentos sendo restaurados, apesar da dramática ferida de um adultério. Lei da nudez. Lei da nudez. Transparência. Verdade. Aí vem o príncipe desse mundo, ele não tem argumento contra mim. Você tem uma consciência tranquila. Então, são 4 leis que eu quero deixar com você. Eu espero que isso possa renovar o seu entendimento. Isso possa balizar a sua vida, o seu casamento, a sua família. Não é? Primeira lei, a lei da emancipação. Emancipação. Deixar. Sair da dependência. Vida adulta não tolera dependência, é interdependência. Então, a primeira lei é essa, emancipação. A segunda é a lei do esforço. Unir-se-á. É você alcançar um entrosamento profundo com o seu cônjuge através de uma vida de muito quebrantamento e superação em Deus. A terceira lei é a lei de pertencer. Pertencer. Nada mais é só seu. É um compartilhamento mútuo de tudo que você tem, que você é com o seu cônjuge. E a quarta lei, a lei da nudez. Transparência. Se você absorver essas leis no seu estilo de vida, você pode ter certeza. Você vai cumprir o propósito de Deus, como casal, como família, e aí o que Deus está fazendo em você, Ele vai fazer através de você. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado por cada vida preciosa que está aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor de fato nos ama.
com um amor eterno, profundo. Senhor, e como ministro do Evangelho, eu quero abençoar cada casamento, cada família que está aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. O Senhor nunca desiste de nós. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu oro, Senhor, pelo socorro do Seu Espírito, Senhor, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos casamentos. O Senhor conhece as nossas debilidades, as nossas áreas mais fracas, mas que o Seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Nos colocamos nas Tuas mãos como vaso nas mãos do oleiro, reconhecendo, não é que nós fazemos, mas nós somos a Sua obra, Senhor, nós estamos em construção e confiamos no Seu toque. O Senhor nos ajude realmente a assimilar essas leis, essa ordem estabelecida pelo Senhor para que sejamos bem-sucedidos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.